Olá, meus irmãos, mais uma vez de forma extraordinária nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Hoje, um final de semana de feriado, o Dia dos Namorados, eu quero, em nome do Conselho da Igreja, pedir que Deus abençoe aí a sua família, seu casamento, seu namoro e o seu noivado, que o amor de Deus permaneça sobre a sua casa hoje e sempre. Quero aproveitar também nesse momento em que você que é membro e participa aqui da nossa Igreja de Canela possa se unir a nós em oração. Você conhece as necessidades da nossa igreja, nossos amigos, alguns amigos e familiares nossos têm carecido das nossas orações. Então esse é um momento em que a igreja precisa estar junta, unida, orando por essas famílias e esses irmãos queridos nossos aqui. Aproveitando esse assunto, eu quero relembrar você que toda quarta-feira nós estamos aqui reunidos, toda quarta-feira, respeitando o distanciamento de 2 metros, no uso de máscara, mas ainda assim estudando a palavra do Senhor. Então você que tem um tempo, quarta-feira, não tem um compromisso muito importante, aceite o nosso convite. Aqui a gente tem estudado, falado um pouco de escatologia e a gente também tem orado por essas demandas que a igreja tem. Então esse é um convite que mais uma vez eu quero reforçar com você. Agora eu queria lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de Deuteronômio, capítulo 27, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus dos teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, o altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor, teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também santificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor, teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas e todo o Israel, dizendo: Guarda, silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Amém, meus irmãos. Esse é mais um texto do Antigo Testamento que nos lembra e nos reforça a necessidade de obedecermos às autoridades constituídas por Deus em nossas vidas. Autoridades de Deus e autoridades constituídas por Deus em nossas vidas. O que eu quero que você reflita nesse momento é o quanto você tem sido obediente à palavra de Deus, o quanto você tem sido obediente às autoridades que Deus colocou na sua vida, desde que elas sejam fiéis às Escrituras Sagradas. Meu irmão, por último, eu quero te pedir para refletir sobre o testemunho que você tem deixado, sobre a fidelidade de Deus na sua vida, o quanto Deus tem sido fiel e cumprido as suas promessas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Se você, eu e toda a nossa igreja guardar e colocar a palavra do Senhor como prioridade em nossas vidas, o Senhor caminhará com a gente. O Senhor nos dará a vitória como Ele deu para Josué no texto que nós vamos estudar essa noite. Eu quero orar com você. Logo depois de orar, nós entoaremos o hino de número 22, Os Céus Proclamam. Pai bendito, eterno Deus, soberano, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar a Ti, louvar e engrandecer o Seu nome nessa noite, mesmo diante das adversidades, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração em Suas mãos, pedir que o Senhor, em nome de Jesus,
Participe conosco desse culto, porque ele é para a honra e glória do Teu nome. Pedir que o Senhor se alegre, ó Deus, do que fazemos aqui, Pai. Então, que o Senhor aqueça os nossos corações pela obediência à Tua palavra, verdadeira, fiel e constante que é a Sua palavra em nossas vidas. Que o Senhor continue fortalecendo a vida dos nossos irmãos queridos dessa igreja que estão ainda em casa com suas famílias. Que o Senhor abençoe grandemente também os casais e casamentos aqui da igreja de Canela. Essa é minha oração, confiando na graça e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui na igreja, reunidos com os irmãos aí em casa e nós aqui. Quero convidar todos que abram as suas Bíblias em 1 João, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 5 até o 10. Na 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 10. Quero convidar os irmãos que acompanhem suas casas. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e a vós anunciado é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, quando João escreve esse livro, ele alerta sobre os falsos mestres, né? Tudo começa alertando sobre a questão dos falsos mestres. E não tem como a gente falar sobre isso se nós não lembrarmos que Deus é luz, que Deus é o caminho da luz e com ele não vai haver trevas. Que quando nós mentimos em comunhão com o Senhor,
nós estamos levando uma comunhão mentirosa, uma comunhão sobre a luz de Deus, levando treva até elas. O convite aqui, irmãos, é que nós possamos praticar constantemente a verdade na sua vida, a verdade na comunhão com o Senhor, reconhecer que Cristo, pelo seu sangue, nos purifica, confessar os nossos pecados verdadeiramente a Deus e nunca dizer de coração limpo que nós não temos pecado. Irmãos, quando o cristão acredita que não tem pecado, ele de fato está pecando muito em relação a isso. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores do início ao fim. E pela misericórdia, pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado por Ele, é onde nós encontramos a nossa salvação, meus irmãos. Nesse momento, meus irmãos, eu quero que os irmãos em suas casas reclinem suas cabeças, que os irmãos em suas casas façam um momento de oração silenciosa com sua esposa, com o seu filho, com a sua família, refletindo sobre o pecado em sua vida, meu irmão. Você tem caminhado com a luz de Deus ou você tem levado trevas até a luz de Deus? Pense nisso, meu irmão. O seu coração está de fato em Cristo? Como está o seu coração? Coloque agora nesse momento, meu irmão, o seu coração diante de Deus, em nome de Jesus, e vamos orar. Eu vou fazer uma oração aqui pelos irmãos e após a oração nós entoaremos o hino de número 115, Unido com Cristo. Feche seus olhos, vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que só existimos nesse mundo, ó Deus, porque a sua graça, Senhor, a sua misericórdia está sobre nós, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti, ó Senhor, esse coração pecaminoso, Senhor, um coração miserável, ó Senhor, que vive nesse mundo, porque nós compreendemos, ó Deus, que nada que temos aqui, Senhor, nesse mundo existe se não é por sua misericórdia em nossa vida, ó Deus. Desde o levantar pela manhã, ó Pai, até o café servido em nossa mesa, ó Deus, o almoço, o trabalho, Senhor, tudo vem pela sua misericórdia em nossa vida, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, ó Senhor, nesse momento, implorando pelo Teu perdão em nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração é inclinado para o mal. Nós sabemos, ó Deus, que é difícil, ó Pai, manter a nossa vida alinhada com a palavra do Senhor. Mas nos ajuda, ó Deus. Nos traz disciplina, nos conduz, ó Pai, com mão forte. Não nos deixe, ó Deus, trazer trevas para a sua luz, Senhor. Afasta de nós, Senhor, o falso mestre, ó Deus. Afasta de nós, Senhor, aqueles que falam em Teu nome, Senhor, mas que não representam o Senhor a quem seguimos. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda a reconhecer, ó Pai, a verdade plena e absoluta, Senhor. Nos ajuda a reconhecer a luz, Senhor. Essa luz que o Senhor nos traz, ó Pai. Senhor, nós Te pedimos humilhados, Senhor, certos de que somente pelo sangue de Jesus, ó Pai, podemos estar próximos de Ti. E em nome dele nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Cristo unido na morte da cruz, em nossas bênçãos do reino da luz, cheio da graça que
minhas lutas me podem parar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Queridos, dando continuidade ao nosso culto, à nossa liturgia, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Nós leremos os versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Texto lindo, maravilhoso, riquíssimo de conteúdo, cheio de detalhes, mas eu quero me atentar com vocês aqui em alguns pontos. O apóstolo Paulo inicia falando sobre o bom testemunho, para que através desse bom testemunho ele pudesse fortalecer aqueles homens que eram fiéis na pregação e na instrução da palavra do Senhor. Paulo faz questão de destacar aqui que de fato há sofrimento para todo homem, soldado que é fiel à pregação da palavra de Jesus Cristo. Paulo estava algemado. Paulo destaca a importância de ser fiel àquele que é o seu Senhor. E é disso que nós estamos falando aqui, obediência, fidelidade ao nosso Senhor. No caminhar final desse texto, o apóstolo Paulo reafirma que a palavra de Deus não está algemada. E exatamente por Deus, pelo nosso Senhor e pelos eleitos do Senhor, ele suporta todas essas dificuldades que ele está passando. Porque Paulo reconhece nos finais do versículo 11, 12 e 13, se ele morrer por esse Deus, ele viverá. Ele tem absoluta confiança, diz a palavra do Senhor. Se morrer por ele, assim também viveremos. Mesmo reconhecendo que Paulo era falho, que ele podia ser infiel ao Senhor, mas ele tinha absoluta convicção de que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que não muda, é um Deus absolutamente fiel à sua palavra e à sua promessa. Esse momento, meus irmãos, nós aqui na igreja participaríamos dos dízimos e ofertas, mostrando também a nossa fidelidade ao Senhor nesse contexto que muitas pessoas têm dificuldade. O momento dos dízimos e ofertas é um momento que Deus também sonda os nossos corações e observa o quanto nós temos confiança de que tudo que temos na nossa casa, na nossa despensa, pertence ao Senhor.
Então eu quero registrar aqui embaixo as informações bancárias da nossa igreja. Para você que está aí na sua casa, se quiser participar desse momento também, fique à vontade. Nós partiremos agora para louvar o Senhor com os nossos hinos e cânticos. Antes disso, eu quero orar com você para agradecer a Deus por esse momento. Deus amado, soberano, eterno, todas as coisas são e pertencem a Ti, Pai. Tu és soberano de toda a nação, Tu és soberano sobre as nossas casas. Nós louvamos a Ti pela Tua fidelidade, porque reconhecemos que somos frágeis e falhamos diante da Tua lei, diante da Tua palavra, Senhor. Mesmo sendo infiéis à Tua palavra, o Senhor é absolutamente reto, o Senhor é absolutamente fiel à Tua palavra. Então, ó Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos mais obedientes àquilo que o Senhor requer de nós. Que nós possamos ouvir verdadeiramente a Sua voz e cumpri-las como o Senhor tem pedido a cada um de nós. Que o Senhor derrame uma porção a mais da Sua graça, da Sua misericórdia sobre a Sua igreja de Canela, sobre os irmãos que têm participado dos dízimos das ofertas nessa noite. Também, ó Deus, peço para aqueles irmãos que estão com dificuldade, porque sabemos que o momento é um momento de desemprego, é um momento de perda de receita. Que a Tua boa mão, que a Tua misericórdia também esteja com essas famílias, Senhor. E que o Senhor, assim que for possível, providencia o alimento, providencia as necessidades dessa pessoa. Coloque também a Tua igreja de Canela à disposição desses irmãos, Pai. Qualquer necessidade que eles tenham, que eles possam contar com a Tua igreja, que o Senhor possa usar a Tua igreja para alcançar pessoas conforme a necessidade de cada um deles. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração, Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Poderoso, Tu és digno, de adoração, Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, eu canto e louvo ao Rei de amor, maravilhoso Deus, eu amo, te adoro, te amo, e
da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais uma vez, meus queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos para ouvir a voz de Deus através da sua palavra e dar sequência na exposição que temos feito no livro de Josué. Por isso, peço que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 8 e todo o capítulo será base para a mensagem de hoje. Josué capítulo 8, de 1 até o 35. Josué 8, de 1 a 35, acompanhe a leitura que eu farei desse texto, você também na sua casa com a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim, fugiremos diante deles.
Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhes-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim, Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio da espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendia com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, e apresentaram de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel.
Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Nós precisamos, ó Pai, que a Sua palavra seja compreendida por nós e também aplicada em nosso coração para que nós a vivamos. Por isso, dá-nos graça, concede-nos misericórdia e concede-nos também sabedoria vinda do alto para que isso aconteça. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meu querido irmão, mais uma vez nós estamos aqui em Josué e vamos dar prosseguimento à exposição que temos feito no livro todo. Na semana passada, nós pudemos observar a primeira derrota que o povo sofre quando está em Canaã. Eles vão tentar fazer uma investida contra Ai, que é essa cidade que nós estamos vendo hoje de novo, e eles são derrotados, e aí então Deus mostra para eles que na verdade havia pecado no meio do povo, por isso eles não poderiam prosseguir a sua caminhada. Deus elimina o pecado do meio do povo pela instrumentalidade de Josué e de todo o povo, e agora continua a pedir que o povo marche, continua a ordenar que o povo prossiga com a sua trajetória. Então, o capítulo 8 começa com palavras do próprio Deus a Josué. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então, nós já vemos o povo agora sendo fortalecido pelo próprio Deus, principalmente Josué como seu líder, para ter certeza que Deus entregou Ai em suas mãos. Ele usa basicamente a mesma fórmula que ele havia usado com Jericó. Ele ordena então que o povo faça essa investida e Deus vai dar a estratégia que eles vão usar. Mas aqui, meus irmãos, já permanece uma lição muito importante que vai ser comunicada em todo esse texto. Que não importa o inimigo que nós enfrentemos, a vitória vem de Deus. Não importa o inimigo que nós enfrentemos, a vitória vem de Deus. Isso porque, meus irmãos, com Jericó havia temor porque a cidade era grande e fortificada. Quando então Israel olha para Ai e enxerga nele pouca estratégia ou enxerga nele pouca força, Deus então faz com que eles sejam derrotados, para que agora o povo de Deus reconheça que todas as vitórias que eles vão conseguir são vitórias dadas por Deus. Embora eles precisem batalhar, embora eles precisem obedecer às ordens do Senhor, é Deus mesmo que está soberanamente concedendo a vitória para o seu povo. 2. Farás a Ai seu rei, como fizeste a Jericó e o seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então, você percebe que Deus vai dar a vitória e deu os meios pelos quais eles conseguiriam a vitória. E aqui, então, a partir do versículo 3, Josué, até o fim do versículo 29, vai demonstrar como foi a batalha contra Ai. Esse tanto de texto, essa parte maciça do texto, vai somente explicar qual foi a estratégia que Deus havia dado para que agora eles pudessem entrar em Ai e pudessem destruir tanto todo o povo quanto toda a cidade. Tá? Mas já fica de registro aqui, meu querido irmão, para que eu e você possamos compreender de maneira muito clara e de maneira muito específica o que o livro de Josué recorrentemente tem trazido. As vitórias do povo de Deus são vitórias de Deus. As vitórias que o povo de Deus consegue na realidade, consegue nessa esfera que vivemos, é vitória entregue pelo próprio Deus.
Não é o povo que inventa uma estratégia. Não é Josué um grande líder militar, como alguém que levando um povo para conquistar uma terra e dependendo de sua própria força, de sua própria inteligência, de sua capacidade, ou dependendo da força desse povo. O tempo todo nós vemos Deus à frente. O tempo todo nós vemos a dependência que o povo tinha de Deus. Até mesmo para as estratégias da batalha. Se em Jericó nós tivermos uma estratégia sobrenatural, vamos dizer assim, em que o povo precisava rodear toda a cidade, fazendo barulhos de flautas e depois derrubando o muro através de um grande grito, agora aqui parece que Deus dá uma estratégia muito mais militar ao povo do que antes. Antes ele tinha dado uma estratégia, entre aspas, sobrenatural para conquistar Jericó. Agora, para conquistar Ai, ele traz uma estratégia muito mais militar do que sobrenatural. Isso nos dá uma boa indicação, meus irmãos, porque aos nossos olhos, algumas batalhas, elas são, como nós mencionamos na semana passada, mais fáceis do que outras. Algumas batalhas são, talvez aos nossos olhos, mais simples do que outras. E aí então, na batalha contra Jericó, só um milagre pode nos dar a vitória. E na batalha contra Ai, não. Na batalha contra Ai a gente faz do nosso jeito. Mas Deus está dizendo, não. Na batalha contra Ai, que vocês julgaram que era mais fácil, eu estou dando uma estratégia militar. E na batalha contra Jericó, que vocês julgaram que era impossível uma estratégia militar, eu estou dando uma estratégia sobrenatural. Deus inverte as expectativas do seu povo. Mas não porque os nossos inimigos são, ora, mais difíceis para Deus do que outros. Não. É porque a nossa visão dos nossos inimigos é diferente. E Deus quer nos ensinar que na batalha contra Ai, que aos olhos humanos parecia muito fácil de conquistar, eles precisariam de uma estratégia de guerra. E na batalha contra Jericó, que seria impossível de um exército entrar e conquistar, Deus dá uma batalha e uma vitória sobrenatural. Queridos, é preciso que nós tenhamos sensibilidade para enxergar as batalhas dessa vida. É preciso que nós tenhamos discernimento vindo do alto para ter certeza com quais estratégias nós vamos derrotar os nossos inimigos. Porque as batalhas, elas sempre acontecerão. Mas naquelas que parece que está muito fácil de nós resolvermos por nós mesmos, Deus exige que nós tenhamos ainda mais atenção. Deus exige que nós tenhamos ainda mais comprometimento de guerra. E naquelas que nós olhamos e parece impossível que nós, pela nossa própria força, façamos algo, Ele simplesmente pede para que nós confiemos nele de todo o coração. Ele simplesmente ordena que nós tenhamos fé, porque é Ele que vai ganhar essa batalha. A outra também. Mas Ele faz dessa forma que eu creio, para sempre humilhar o seu povo. Sempre para deixar esse povo como um soldado alerta numa batalha, que foi o texto que nós lemos em Timóteo. O soldado tem que estar alerta para a batalha. Às vezes eu e você subestimamos os nossos inimigos, mas é exatamente naquela parte que subestimamos que Deus exige que nós usemos de estratégias ainda mais nobres, ainda mais políticas, ainda mais de exército, naquelas que nos parecem talvez mais fáceis. E naquelas batalhas que nós julgamos impossíveis, nós simplesmente precisamos crer que o Senhor vai conceder vitória ao seu tempo e da sua forma. Quando então Josué descreve o que aconteceu, ele diz que Deus lhe deu a estratégia para que agora eles voltassem a Ai e simulassem que eles estavam voltando lá para vingar o que havia acontecido.
Só que Josué agora faz de uma maneira em que o povo, ou seja, pessoas não preparadas para a guerra, que talvez foi o que tinha sobrado do povo, na visão de Ai, para que ele vá até um vale, e o vale, dentro da estratégia de guerra, ele é um dos piores lugares para se permanecer, porque o vale é aquilo que os inimigos podem ficar no alto e podem derrotar facilmente um povo no meio desse vale. Então, o que Deus mostra? Deus quer mostrar para o povo que é na estratégia dele que as coisas vão acontecer. Então, Israel coloca parte desse grande povo nesse vale, chamando a atenção para que Ai saia da cidade e vá encontrá-los nesse vale. Para que olhe para eles e diga assim, olha só, eles estão lá naquele lugar, vai ser fácil para a gente derrotar agora. Vai ser tranquilo da gente destruir de uma vez esse povo. E aí então a gente descansa. Sendo que todos os homens de guerra estavam por trás da cidade, só esperando essa emboscada. Então, olha os marcadores interessantes. Deus não ordenou que fossem só alguns homens de guerra, como na derrota. Ah, leva só um tanto de gente que vai dar certo. É um povo fraco. Não. Deus ordena que todo o povo participe. Primeiro os homens de guerra fazendo essa investida depois de uma emboscada, mas todos eles lá, e todo o povo aqui servindo como se fosse de uma cobaia, servindo como se fosse de uma presa, para que então Ai pudesse sair e pudesse de alguma maneira pegá-los aqui. O texto vai nos dizer que na verdade eles vão então e são perseguidos por Ai até um momento, só que havia outra companhia do povo escondida aqui. Então, quando Josué, e essa é uma importante marcação do texto, quando Josué levanta a sua lança, os homens que estão lá atrás da cidade, os guerreiros, eles entram e encontram a cidade esvaziada, encontram a cidade completamente desprevenida, e eles destroem a cidade, e Josué com a lança em pé. Assim como o povo passou pelo mar com Moisés segurando o seu bordão. Assim como o povo já ganhou batalhas com Moisés segurando o seu bordão. O que isso significa? Significa que as batalhas do povo de Deus são vencidas sempre pela fé. Era confiança na promessa de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Só que é necessário que tenhamos discernimento para podermos fazer essas batalhas. Só que todas elas são vencidas pela fé, pela verdadeira confiança no que Deus faz, verdadeira confiança na vitória que Deus entrega. E aí então, pela fé, nós podemos enxergar que somos um povo vitorioso, somos um povo que, muito embora possamos às vezes perder as batalhas da vida, nós perdemos porque nós subestimamos o nosso pecado, subestimamos os nossos inimigos, porque altivamente nós achamos que às vezes podemos dar conta dessas coisas. Bom, então, quando esse povo de Ai sai e eles deixam desprevenida a cidade, Josué levanta sua lança, os homens lá atrás invadem Ai, jogam fogo nela e sobe a fumaça. Quando esse povo de Ai está aqui no meio, essa companhia que está escondida vem aqui e o povo fica comprimido. Eles não vão nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Eles entenderam que era uma emboscada, só nesse momento. E quando eles olham para trás, eles veem a fumaça lá atrás em Ai, sabendo que na verdade o povo tinha se dividido em 3 companhias mesmo. E aqui então você tem esse massacre que acontece com o povo de Ai aqui, e ali em Ai toda a destruição e tudo que Deus havia ordenado. Dessa vez ele permite que haja então o despojo ser trazido para dentro do povo de Israel. Dessa vez ele permite. Daquela outra vez em Jericó ele não havia permitido, mas dessa vez ele permite. Então o povo faz isso e obedece a Deus nessa área, e eles derrotam Ai.
Eles derrotam Ai dessa maneira e eles selam a vitória sobre Ai, fazendo a mesma coisa que fizeram com o rei de Ai e haviam feito com o rei de Jericó. Então, agora Josué pega e enforca o rei de Ai e depois deixa ele na porta da cidade, embaixo de um monte de pedras, para lembrar de memorial que aquela cidade foi destruída pelo povo de Deus e foi destruída, na verdade, pelo próprio poder de Deus. Quando eles fazem isso, então, Deus renova a aliança com o povo, que é a partir do versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Nós sempre vamos ver a fé e a adoração sendo baseadas pela palavra. Nunca o povo de Deus achegou-se ao Senhor, tendo essa aliança renovada, descolado da própria palavra. Nunca o povo de Deus foi bem sucedido em alguma coisa que realizou, mesmo que seja prestar culto ao Senhor. Nunca ele foi bem sucedido sem aquilo que o próprio Deus havia revelado para eles de como deveria ser, de como deveria acontecer. A indicação que todo esse texto nos dá, meus irmãos, é essa. Para vencer as batalhas da nossa vida, é necessário que nós tenhamos confiança na palavra de Deus e nas suas promessas, e que é Ele que vai nos dar estratégias de como derrotar os inimigos que nós temos. Às vezes nós subestimamos os nossos inimigos e achamos que com as nossas próprias estratégias nós vamos dar conta e vamos vencer as batalhas dessa vida. Mas o Senhor Deus nos ensina que às vezes aqueles inimigos mais ínfimos, os mais frágeis aos nossos olhos, são aqueles que podem nos causar maior dano, são aqueles que podem nos causar maior dificuldade. E nós precisamos de uma estratégia de guerra para vencê-los. E aqueles inimigos que nós achamos grandes demais, impossíveis de termos vitória sobre eles, é Deus que sobrenaturalmente vai vencê-los mesmo. A mescla dessas coisas anda junto com o povo de Deus quando ele está em aliança com o Senhor. Nossa aliança que temos com Deus é a aliança em Cristo, que concretiza todas essas alianças do passado. De sorte que eu e você, como povo de Deus hoje, em Cristo, nós temos certeza da vitória. A Escritura diz que somos mais que vencedores. Mas ao mesmo tempo que ela ensina isso, que temos certeza da vitória, ela também ensina que existem batalhas da nossa vida que é necessária estratégia. Que é necessário que nós tenhamos discernimento espiritual para que possamos então guerrear essa vida. Para que possamos então guerrear com as batalhas dessa vida. E nós veremos então no próximo capítulo, Josué capítulo 9, que essa batalha continua de uma outra maneira, mas ela continua. O que é necessário para que nós tenhamos hoje de ênfase é que nós não podemos subestimar nossos inimigos. E Deus muitas vezes nos ensina trazendo que os inimigos aos nossos olhos mais frágeis e mais fracos são os que precisam de maior atenção. São aqueles que precisam de maior estratégia de guerra para poder vencê-los. Enquanto aqueles que nós olhamos para eles e parecem grandes demais para serem derrotados, Deus sobrenaturalmente dá conta deles. Só que em ambos os casos é necessário que nós tenhamos fé e obediência. É necessário que nós tenhamos confiança na palavra de Deus. É necessário que nós ouçamos a sua voz e o obedeçamos. É necessário que nós olhemos para essa realidade e tenhamos a certeza que o Senhor Jesus Cristo reina, Ele é vitorioso. E por causa disso nós também somos. Mas ainda não vemos completamente essa vitória. Ainda não participamos dessa vitória de forma cabal, de forma final. Mas nós estamos caminhando para isso.
E não é necessário dizer. E você percebe que esses temas são sempre recorrentes em Josué, às vezes tornando meio maçante o texto, porque ele fala, parece que as mesmas coisas em episódios diferentes, mas é para que nós lembremos mesmo que a destruição desses povos, tanto Jericó quanto Ai, quanto todos os inimigos de Deus, a destruição desses povos mostra que o pecado nunca prospera na realidade. Que viver em rebeldia contra Deus é um caminho de destruição. E que somente através da própria graça de Deus, como alcançou Raabe e sua família, somente através dessa graça é que nós podemos fazer parte do seu povo e, em aliança com Ele, ter vitórias sobre as batalhas. Em submissão à sua palavra, com fé e obediência, fazer com que então tenhamos uma vida de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos ao Senhor e que Ele nos conceda sempre graça e misericórdia para batalharmos dessa maneira. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse momento e depois impetrar a bênção. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Te agradecemos imensamente a Tua graça e a Tua misericórdia. Te pedimos, ó Senhor Deus, que ela nunca se afaste de nós. Te pedimos sabedoria para batalhar as batalhas da nossa vida. Te pedimos, ó Pai, que não subestimemos os nossos inimigos, achando que são fáceis ou são pequenos ou são coisas simples. Não. Dá-nos estratégias celestiais, ó Pai, e aqueles que nos parecem mais inofensivos, nos ajude a verdadeiramente ter uma estratégia de guerra contra ele. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa vida para a glória do Teu nome. Não faça com que Teu povo se torne, meu querido Pai, não faça com que Teu povo se torne uma vergonha nessa realidade, perdendo batalhas que às vezes ora parecem pequenas, ora parecem difíceis. Ajuda-nos a batalhar de acordo com a Tua palavra, pela fé, na obediência. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.